Tema de hoje, um tempo novo. E eu quero começar lendo com você o texto de Romanos, no capítulo 12. Acompanha comigo nas telas, porque várias das minhas telas de textos eu uso de traduções diferentes. Nesse momento eu estou lendo pela tradução de Almeida, Revista Atualizada. Romanos 12, versículo 2, o texto diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós meditamos num texto bíblico, a gente consegue compreender o texto melhor. Você precisa aprender a ler o texto e ver todas as nuances desse texto, para você não perder a riqueza da palavra de Deus que tem ali nele. É como alguém que está escavando uma terra querendo encontrar algo, então você vai escavando, buscando detalhes do texto. Nesse texto nos ensina muitas coisas, e para entendê-lo, só para a gente sair do nosso paradigma, muitos de vocês sabem de cor esse texto, não é? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo sabe de cor o texto. Ao saber de cor, você pode às vezes perder alguns detalhezinhos do texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter o texto agora aqui. Vamos ver as verdades desse texto de trás para frente. Aí dá para a gente compreendê-lo melhor. Coloca a próxima tela para mim, por exemplo. Eu estou invertendo o texto, porque ele termina falando da vontade de Deus. Então, para que você experimente a vontade de Deus, o que o texto nos ensina? Renove a sua maneira de pensar. Pausa. Deixa a tela para mim. Pausa. Se você não mudar o seu jeito de pensar, você está se limitando para experimentar o que de novo Deus tem para dar para você. Então, muitas vezes, Deus tem algo para nós que está além daquilo que nós estamos vendo. Enquanto eu não mudar a minha maneira de pensar, eu não vou conseguir enxergar aquilo que Deus tem para mim. Então, para que você experimente a vontade de Deus, renove a sua maneira de pensar. E aí o texto continua. E isso vai transformar você. Interessante que o que vai transformar você é a renovação da sua mente. O que vai mudar a tua vida é se você mudar esses paradigmas da sua mente. E aí o texto, ele começa, na verdade, onde nós estamos terminando aqui. Diz, não vos conformeis. Não pegue o jeito, não pegue a forma, não seja igual a todo mundo. Eu quero andar na média. Andar na média é ser mediano. Ser mediano, a palavra mediano e medíocre é a mesma. É isso que você quer ser? O que você gostaria de ser na vida é o que você é hoje? Então, transforma a sua maneira de pensar, renova a sua maneira de pensar, isso vai transformar você, e aí o texto começa, onde nós terminamos, dizendo, não se conforme, não se acomode. É isso. Queridos, tem um momento na vida da gente que a gente tem que ser assim, tomado de um santo inconformismo. Você vai ver muito isso nos profetas bíblicos. Tem momentos assim que os profetas, é como se eles chegassem e batessem a mão na mesa. Não é para ser assim. Não é para ser desse jeito. Tem hora que a gente precisa olhar para a vida da gente, encarar e dizer o seguinte, não é para a minha vida ser desse jeito, não é para isso que eu estou vivo. Eu não queria morrer desse jeito que eu estou. Não é isso o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Isso é um santo inconformismo, é quando você chega, basta, chega, não era para ser assim. Então, quando você olha para os resultados da sua vida e fala, não é para isso que eu estou investindo a minha vida, tem que mudar. Agora, se você quer mudança, o que a Bíblia diz? Tem que renovar sua mente. Se você não renovar, não vai ter mudança. A vida de muitas pessoas parece que ela está assim, sem entender para onde vai. É como se ela estivesse numa grande sala com um monte de porta fechada. Ela não tem perspectiva de vida. Tudo que ela consegue ver é aquela sala onde ela está. O que são portas na vida da gente? Portas são o limite
entre você e o novo. Tem algo depois daquela porta. Se ela está fechada, eu não estou vendo. Alguma coisa nova tem ali. Então, o que são portas? Um limite entre você e o novo. Quando se abrir esta porta, você vai estar o quê? Diante do novo. Então, o que é que abre uma porta? Algo que nós temos em mãos chamado chave. Do que é feita uma chave? Ela é feita de combinações. Ela é feita de segredos. Há segredos naquela chave que abrem aquela porta. Trabalhando com essa figura de linguagem, eu diria para você que um dos grandes desafios para a sua vida hoje é você descobrir quais são esses segredos de Deus que vão abrir estas portas para a sua vida nesse tempo. Quando a gente percebe, está faltando algo na minha vida, você precisa dizer assim para você mesmo: eu preciso correr para Deus, para descobrir diante de Deus, Deus, o que é que eu tenho que fazer nesse tempo? Quais são os segredos desse tempo que vão abrir essa porta que está aqui diante de mim, para eu entrar para um tempo novo na minha vida? É isso que nós precisamos. Então, nessa mensagem de hoje, eu coletei algumas coisas que eu acredito que possam ajudar você a descobrir essas chaves que vão abrir essas portas para um novo tempo da sua vida. Cada uma dessas experiências, cada uma desses conselhos aqui, quero dizer para vocês que são conselhos que eu tirei da minha própria vida. Eu percebo que de tempo em tempo eu tenho que rever algumas coisas na minha vida para que se abra um tempo novo para mim, para que se abra uma porta nova. Por isso eu quero repartir com você aqui alguns conselhos. Primeiro deles, renovação. Tudo na vida precisa de renovação. Nós precisamos de tempo em tempo se conscientizar que a própria vida da gente precisa de renovação, porque senão tudo começa a ficar chato ao redor. Então, de tempo em tempo precisamos abrir para o novo, repensar o que eu posso melhorar, o que eu posso crescer, qual área da minha vida que está ficando emperrada. Romanos 12, que nós lemos, só usando um trecho agora do versículo 1, diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fique acomodado. Vai fazer alguma coisa para mudar a sua maneira de pensar. Somente quando você mudar a sua maneira de pensar é que você vai experimentar uma renovação na sua vida. Você, por exemplo, deve ter um celular. A maioria de nós hoje carregamos algo chamado smartphone. Smartphone é um computador de mão. Você tem vários programas nele e cada um daqueles programas te acessa alguma coisa nova no seu celular. Muito bem. Você vai instalando coisa. Ah, tem esse joguinho, tem isso, tem aquilo, daqui a pouco o bichinho começa a travar. Isso acontece com computadores também. Ah, meu celular está lento, o que eu faço? Primeiro teste, reinicia tudo. Não, reiniciei e não resolveu. O que eu tenho que fazer? Formata tudo, acaba com tudo e começa tudo de novo. O que eu não falo? Joga fora. Não joga fora o celular. O problema não está ali. Uma simples reinstalação, uma simples revisão de como ele foi feito para ser, pode se resolver o problema dele. Volta a colocar aqueles programas que antes funcionavam. Toma cuidado a cada novo programa que você instala, porque pode ser ele que esteja ali desregrando, tirando o seu aparelho da maneira como ele deveria funcionar. Na vida da gente também é assim. A gente vai acrescentando coisa na vida da gente, daqui a pouco a vida está pesada, está chata, está com... Ah, mas eu não sou mais como eu era antes. Por que você não formata e começa de novo? Por que você não volta lá atrás, tira esse monte de cacareco que você colocou na sua vida? A casa da gente é assim. Você muda para uma casa novinha, é bonitinha, parede bonitinha, móveis você colocou, arrumou, aí você começa a ganhar presente da sogra, do tio, da tia, vai colocando, não encaixa, mas você põe num canto, porque afinal de contas você ganhou, aí você vai, compra uma coisa, compra outra, daqui a pouco tua casa está aquela bagunça, cheia de coisa. Tem hora que você tem que fazer uma limpeza, jogar fora o cacareco velho e renovar.
Porque senão fica chata, ela perdeu aquele brilho, ela perdeu a graça do que está ali na sua casa. É o mesmo, por exemplo, no casamento. Não tem hora que teu marido começa a travar? Não tem hora que acontece isso? Não é para jogar fora. Não é para jogar fora. O que você tem que fazer? Ora, volta a reinstalar aqueles programinhas que antes funcionavam, não é? Ou seja, voltem a praticar aquelas coisas que vocês faziam antes, lá atrás. Alguns de vocês são casados e faz um bom tempo que não sai só vocês dois juntos, de mãozinha dada para passear. Agora, vocês faziam isso na época do namoro. Por que namorados são tão apaixonados? Ah, por causa da novidade. Não é só por causa da novidade, é porque eles fazem as coisas certas. Eles saem juntos, eles se dão presentes, eles falam um para o outro, eles ligam um para o outro, eles passeiam juntos, eles fazem planos juntos. E as pessoas casam e abandonam essas coisas que levaram eles a terem paixão. Meu irmão, não é diferente na sua vida com Deus. O indivíduo se converte, tudo é novo para ele vai para o culto, começa a cantar, ele presta atenção nas letras, ele se envolve com as canções que são cantadas, ele pega, compra o CD para ouvir em casa, e vai ouvir, para aquilo encher o seu coração. Quando vai ministrar a palavra de Deus, ele para assim, fala, Deus vai falar comigo. Então ele fica com uma expectativa de algo grande acontecer na sua vida e se abre. E aí é o que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O cara está tão aberto para a palavra de Deus, que ele recebe aquilo tem um grande impacto na sua vida. Passados anos, você começa a perder essas práticas iniciais que te trouxeram até esse ponto da sua vida. Ah não, hoje eu já sou um cristão maduro. Minha pergunta é, o que é que fez você chegar à maturidade? Você já viu pessoa idosa que volta a ser criança e começa a ser inconveniente? Não é? Parece que vai desaprendendo as coisas. Ok, você também na maturidade cristã pode acontecer isso. Você vai perdendo algumas coisas na sua vida e você já não ora mais. Você já não adora mais a Deus. Você já não vem mais para a reunião da igreja com uma grande expectativa de receber algo da palavra de Deus. Você vai perdendo aquelas coisas que te trouxeram até esse ponto da sua vida. Então, de tempo em tempo nós temos que parar e pensar, algo precisa ser renovado na minha vida. Eu preciso de renovação, novo de novo. É isso que eu preciso. Eu preciso ficar novo de novo. Eu preciso tirar as coisas velhas que eu coloquei, que não são boas na minha vida, e voltar às práticas daquelas coisas básicas e simples que me levaram até esse ponto da minha vida. Queridos, ninguém é bom o tempo todo. Tudo na vida tem um ciclo e precisa de renovação. O sucesso de uma música, por exemplo, ou de um cantor, ele é temporário. Alguns eu digo, graças a Deus. Principalmente aqueles que passam nos carros na sua casa tocando, né? Graças a Deus. Tem alguns que não dá mais para ouvir, né? E a carreira de um grande jogador, ela passa. Alguns jogadores percebem isso e se renovam na vida, se tornam empresários. Ele dá continuidade à sua carreira. Outros vão para o buraco, vão para a miséria, porque eles sempre se apegam ao passado, ao que foram. Então, ninguém é bom o tempo todo, sempre precisa você detectar quando é que na sua vida, coisas na sua vida já estão numa fase descendente. Isso acontece numa empresa, isso acontece na sua função, no seu cargo, coisas que você fazia há anos da sua vida, mas que agora já não funciona mais. O tempo acabou, é hora de mudar, é hora de experimentar uma coisa nova. Então, talvez seja um tempo de você fazer uma reforma na sua vida. Sai para aprender coisa nova. Vai fazer um curso novo. Vai investir. Vai ver gente que está fazendo melhor do que você, para você pegar novas ideias e voltar a crescer naquela área. Ah, meu casamento está ruim. Anda perto de quem o casamento está bom. Vai aprender, vai observar, vai olhar como é que eles fazem.
Ah, minha vida financeira está ruim. Anda perto de quem está com a vida financeira boa. Não para pedir dinheiro, não. É para aprender com o cara. Como é que o cara faz? Como é que eles economizam? Como é que eles lidam com a sua vida financeira? Ah, minha vida profissional está ruim. Vai renovar, vai ler coisa nova, vai trabalhar com a sua mente por uma renovação. Eu fico pensando, será que Deus não tem mais surpresas para a vida da gente, mas essas portas estão fechadas? Será que Deus não tem coisa nova para mim, mas a porta está fechada porque eu não estou usando a chave certa? Na minha vida pastoral eu percebo que eu sempre preciso de renovação. E às vezes eu penso até que a minha tem que ser semanal. Porque cada domingo eu tenho que estar aqui com uma palavra nova, com algo novo para ministrar para você. E isso eu tenho que retrabalhar na minha cabeça, na minha mente. Algumas coisas eu deixo de lado, outras coisas eu foco para poder aprender mais. Mas uma das coisas que eu mais faço, eu gosto de ouvir gente boa. Eu gosto de ouvir gente. Eu gosto de ouvir boas palestras, eu gosto de ouvir gente que está crescendo, eu gosto de ver coisas novas que estão acontecendo. A renovação tem que ser diária na sua vida. Se você não praticar renovação, vai faltar essa chave para você experimentar algo novo, esse tempo novo na sua vida. Que Deus te dê coragem para você sair da sua zona de conforto. Que Deus te dê coragem para isso, para aprender coisa nova. Que Deus te dê coragem para você fazer um curso novo quando você já passou dos 40, por exemplo. Falar, não tenho mais cabeça. Que Deus te dê coragem para você abrir a tua mente, aprender coisa nova e fazer coisa nova e ganhar novas ideias e continuar a crescer na vida. Amém? Segunda coisa que é necessário para uma vida, para mim uma das chaves que abrem portas para um tempo novo na minha vida, por isso eu estou falando para você, chama-se paixão. Paixão. Para mim está ligada a questão de paixão com fé. Porque para mim a fé ela tem que ser apaixonante. Para mim estão ligadas essas duas coisas. Uma paixão por Deus, que leva você a crer que Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida. Eu gosto de alimentar esta fé infantil na minha vida. Infantil no bom sentido de ela ser pura. Eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa que eu pedir para Ele. Qualquer coisa. Eu acredito. Eu acredito que Ele tem poder. Se Ele vai fazer ou não é outra história, mas eu acredito que Ele pode. Só pelo fato de eu acreditar isto, eu trabalho com a questão da oração na minha vida de uma maneira muito séria. Oração para mim é séria. Minhas orações são curtas, queria te falar isso. Eu não sou um cara de ficar orando muitas horas. Pastor, você passou numa igreja e não ora tantas horas. Não, minhas orações são curtas. Mas quero te dizer que elas são muito bem pensadas. Porque no texto de Eclesiastes fala muito claro assim, Deus está no céu, você na terra, quando você estiver diante dele, respeite que sejam poucas suas palavras. Em outras palavras, eu não falo besteira diante de Deus. Quando eu vou falar com Deus, eu me concentro. Para mim é um momento claro. Deus, com toda a honestidade do meu coração, eu estou te pedindo isso, isso, isso. Eu abro o meu coração para Ele. Como é que eu vou esconder algo de Deus? Eu não tento fantasiar diante de Deus. Sou direto, sincero, claro com Deus. Agora tem uma coisa. Eu acredito que Deus vai responder. Por isso é que eu tomo cuidado. Por isso que eu tomo cuidado. Porque eu me lembro uma vez na minha vida, e isso foi quando ainda na minha juventude, quando Deus me deu algo, acredita se você quiser, tá? É uma experiência minha. Deus me deu algo que não era da vontade dEle, e Ele me deu porque eu pedi. Como assim? Ué, eu já fiz isso com meu filho. Eu já fiz isso com meus filhos. Eu já dei coisa que eu não queria dar, mas Ele queria, era o melhor, mas tá bom, então eu dou. Eu já fiz isso. Meu Pai Celestial já fez isso comigo também. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo de um trabalho que eu tinha. Aliás, estou vendo minha amiga aqui trabalhar comigo lá no banco, olha quantos anos atrás. Trabalhava lá no mesmo banco e eu fiz um concurso para sair de lá e entrar numa empresa internacional. Era uma empresa que era uma holding entre várias empresas aéreas. E aquilo para mim era uma maravilha. Eu tinha perto dos meus 19 anos de idade, ia trabalhar 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses no Brasil, meu salário indexado em dólar,
era um valor 8 vezes o que eu ganhava lá, era assim um sonho. Eu prestei um concurso, eu me lembro até hoje do número, 127 ou 128 pessoas por uma vaga, eu ganhei aquela vaga, e eu estava indo para entregar já toda a minha documentação, feliz da vida, e eu orei para Deus, dizendo: Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu. E eu sentia uma coisa minha, Deus falando comigo: eu dei porque você pediu, mas não era o que eu queria para você. E aí, o que você faz com uma coisa dessa? Eu tinha essa convicção, Deus me deu porque eu pedi, mas não porque era o melhor para a minha vida. E eu neguei aquele emprego. Eu disse não. E um detalhe, fiquei desempregado. Não foi aquela coisa, não, neguei, e no outro dia apareceu um outro com muitas vezes mais. Não. Apareceu um outro com muitas vezes menos. Mas foi exatamente aquela mudança que mudou toda a minha carreira e a minha vida. E foi ali que eu mirei a minha vida para estar no ministério pastoral que eu estou até hoje. Eu sabia, e hoje, anos depois, 30 anos depois dessa decisão, eu olho para trás e digo assim: acertei em cheio. Agora, toma cuidado com o que você ora. Ora com convicção, ora com fé. No início do meu ministério, tudo que eu tinha na minha vida era paixão. Um monte de coisa eu não entendia. Por exemplo, eu não entendia sobre liderança, eu não entendia sobre organização. Eu tinha paixão. Eu tinha uma paixão por Deus, de que Deus era capaz de fazer qualquer coisa da minha vida, e eu passava essa paixão para as pessoas, e nós crescíamos juntos. Ao longo do tempo, claro, eu fui aprendendo outras coisas da minha vida. Mas, meu irmão, eu preciso te dar um conselho. Se você tem sentimentos na sua vida, de que a sua carreira, o seu dom, o seu talento, o seu ministério pode mudar o mundo, continua acreditando, porque Deus usa gente para isso. Não desista desses sonhos que tem na tua vida. Não desista do seu sonho, da sua paixão, seja uma paixão por uma missão, por um ministério, por uma causa, pelo seu trabalho. Acredite. Põe paixão nisso. Porque exatamente essa paixão, para a minha vida, é uma das chaves que me abrem portas para eu experimentar uma coisa nova na minha vida de tempo em tempo. Se você perdeu essa paixão, você fala assim: Anésio, o meu caso é diferente, eu já fui essa pessoa apaixonada, eu já acreditei em muita coisa, mas hoje eu perdi um pouco isso. Lembra que eu te falei? Está na hora de reinstalar aqueles programinhas que te trouxeram até aqui. Está na hora de rever esses fundamentos da sua vida que te trouxeram até um ponto bom da sua vida. O que te alimentava e trouxe você até onde você está? Quais as práticas foram úteis na sua vida? Quais pontes te trouxeram até o melhor estágio da sua vida? Talvez você diga o seguinte: eu não estou hoje no melhor momento da minha vida. Ok, quando foi o melhor momento da sua vida? Foi há tantos anos atrás. E a minha pergunta principal é: o que é que te levou lá? Quais foram as práticas que você tinha? Eu estou te mostrando a minha. A minha foi renovação. De tempo em tempo eu busco renovação na minha vida. Outra coisa, paixão. Eu não deixo morrer essa paixão na minha vida. Quando ela está morrendo, eu tenho que fazer algumas coisas para que ela não morra. Que coisa você faz? Vou te contar. Em Gênesis 26, versículo 18, conta a história de Isaac, filho de Abraão, que diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E Isaac deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Poços antigos. Restaurar os poços que os filisteus entulharam. O que é que te alimentava e te trouxe até onde você está hoje? Eu entendo que os tempos mudam, algumas práticas mudam e já não lhe preenchem mais o coração, mas você precisa descobrir essas práticas de uma maneira renovada hoje na tua vida. Por exemplo, na minha adolescência, uma das práticas que eu tinha muito era fazer vigília de oração no meio do mato. Gostava de fazer isso.
Então eu saía de sexta-noite, só voltava sábado de manhã para casa. E passava a noite toda no meio do mato, orando e buscando a Deus. Hoje eu sou um homem casado, tenho esposa, tenho 2 filhos, não é? Imagina você abandona a tua família e vai fazer um negócio desse. A vida muda. Agora, o que é que era importante? Era estar lá no meio do mato orando, ou o importante era ter um coração apaixonado por Deus e orando? Então eu posso praticar isso em outros horários da minha vida, em outros momentos da minha vida. Há momentos da minha vida em que eu separo somente para mim e para Deus. Há momentos em que eu me fecho e falo, olha, não me interrompam. Eu tenho um pequeno óculos de leitura e eu fiz uma vez um tratado com a minha secretária. Eu falei assim para ela, o dia que você olhar para minha sala e me ver com óculos de leitura, não me interrompa. Saiba que eu estou naquele momento profundo, é o sinal entre eu e ela. Ela atende o telefone, olha para mim e fala, ele não pode atender no momento. Ela já sabe. Ele está concentradíssimo. Está lendo, ou está orando, está buscando a Deus, está buscando novas ideias. Esse momento é importante. Tem um momento na minha casa em que eu separo para oração, ou separo para leitura bíblica, ou para preparo da mensagem. Minha família me ajuda. Deixa ele. Esse é o momento onde ele está buscando a sabedoria de Deus. Querido, qual que é o teu momento? O que você precisa fazer para buscar essas coisas de Deus na sua vida? Vai desentulhar esse poço se você não faz mais isso. Antigamente na tua casa você punha música e cantava, volta a fazer isso. Antigamente você punha no teu carro e cantava para Deus, ouvia uma mensagem para abrasar o seu coração, volta a fazer isso. O que você fica ouvindo no teu carro? Ouvindo só notícia? Falando de atentado terrorista? Falando de... É o Gil Gomes moderno, meu querido. E você fica com medo da vida, porque você só ouve essas coisas. O que você fazia antes, que abrasava o teu coração, e hoje você deixou de fazê-lo, vai desentulhar esse poço. Vai ser mais frequente na reunião da igreja, vai ler aquelas coisas que abraçavam o teu coração como abrasava antes, vai ter mais comunhão com irmãos que também estão buscando as mesmas coisas que você está buscando. Eu conversava nessa semana com um casal da nossa comunidade que organizou uma reunião de oração na casa dele. E as primeiras reuniões foram ele e as filhas ali com a família. E oravam juntos, e buscavam Deus juntos. Aí outro irmão, posso ir? Pode. Aí outro irmão, posso ir? Pode. E outro irmão falou, me falaram que tem uma reunião de oração na tua casa que é tão boa, né? Posso ir? Pode. E está todo mundo indo. Tem 100 pessoas agora reunindo lá para orar. Vai fazer alguma coisa, meu irmão. De repente, aquilo que você desperta na tua vida é o que outras pessoas estão precisando para serem alimentadas. O que você fazia antes, que abrasava o teu coração e você deixou de fazê-lo? Meu conselho, vai desentulhar esse poço. Terceiro e último, sacrifício. Essa palavra não é muito bem-vinda nos nossos dias. Nós não gostamos de sacrifício. Eu coloquei 2 ali, é 3, tá? Foi eu, erro meu. Essa palavra não é muito bem-vinda hoje em dia, porque nós estamos na geração do fast food. Nós somos na geração de tudo prático e pronto. A pessoa não quer ter o trabalho de cozinhar, ela quer comprar pronto. A pessoa ela não quer ter o trabalho de ir a algum lugar comprar, ela quer telefonar e ser entregue na casa dela. Nós estamos numa geração contrária a qualquer tipo de sacrifício. Agora, ninguém consegue alcançar excelência no que faz sem fazer alguns sacrifícios. Abraão, por exemplo, é chamado o pai da fé, é um referencial. Pensa comigo, olha quanto tempo tem atrás aí Abraão. É muito provável que Abraão seja alguma coisa perto de 2000 antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de um cara que viveu há mais de 4.000 anos atrás. E eu e você estamos falando dele hoje. O cara marcou a história da humanidade. As 2 maiores religiões do mundo hoje, o cristianismo e o islamismo, têm a sua base nesse patriarca Abraão. Olha como esse homem é falado no mundo inteiro. Quanta gente hoje não está falando desse cara. Agora, esse cara se tornou quem é, não foi a troco de nada, não foi sem sacrifício.
O primeiro sacrifício que você vê da vida de Abraão é que Deus chega para ele e mostra para ele: Abraão, eu tenho uma terra para você, eu tenho um lugar para você que é extraordinário. Agora um detalhe: Abraão era rico, de família rica e muito bem estabelecido junto da sua família lá na Caldeia. Então Deus chega para ele e fala: Abraão, se você quer chegar aonde eu quero que você esteja, você precisa sair de onde você está e ir para lá. O texto bíblico diz assim, vamos ler o texto. Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra, aqui é que é o caso, vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Deus não deu um mapa para ele. Deus não chegou assim e falou, mandou um anjo para Abraão com um monte de cartazes e falaram assim: Abraão, olha para onde você vai agora, e abre aquele grande, assim, igual o vendedor chega para você, né? Uma grande terra maravilhosa para você, olha essas árvores, olha esses rios, esses riachos, isso tudo somente pelo preço da sua obediência, né? Não, Deus não fez nada disso com ele. Falou: Abraão, sai primeiro, que aí eu te falo para onde você vai. Faça o que você sabe que Deus está te pedindo para fazer. Deus não vai te dar outro passo na sua vida se você ainda não obedeceu o passo que Ele mandou você dar. Deus não mostrou para Abraão para onde ele iria antes dele sair primeiro e obedecer que tinha que sair. Queridos, faça sacrifícios. Se você quer realizar o seu sonho, vamos colocar que o seu sonho tem a ver com vida financeira. De repente é um sonho familiar, tem nada de errado nisso. O meu sonho é ir com a minha família, passear em tal lugar. Meu sonho é obter minha casa própria. Meu sonho é tal coisa. Esse seu sonho pode custar um preço financeiro muito alto. Então o que você tem que fazer? Fazer sacrifício. Faça sacrifício. Venda seu carro de luxo, compre um carrinho mais simples, que gasta menos. Economiza dinheiro, ou nem compra o carro mais simples, vai de ônibus, vai economizar dinheiro. Faça sacrifícios. Faça sacrifícios grandes ou pequenos. Ninguém chega onde chegou no sucesso se antes pagar um alto preço para chegar lá. Nessa semana um rapaz encontrou comigo aqui na Carisma, e ele me falou exatamente uma pergunta assim. Ele falou: Nês, uma pergunta, você sempre fala que você, com a minha idade, porque ele é um novo, ele é de adolescente para jovem, deve ter uns 17, 18 anos de idade. Ele falou assim: você sempre fala que nessa minha idade, que você cresceu com Deus e tudo mais, o que você fez para ter o conhecimento bíblico que você tem hoje? Eu falei: sabe uma das coisas que eu fazia? Eu não tinha dinheiro para comprar as fitas cassetes do meu pastor que pregava. Eu pegava 2 conduções para ir para o meu trabalho. De tempo em tempo, um trecho do meu trabalho, eu andava a pé para economizar aquele dinheiro, para com aquele dinheiro ir lá e comprar fita cassete para ouvir o meu pastor ensinar, porque eu queria aprender a palavra de Deus. E eu usei essa frase com ele, eu falei: se você quer crescer, não tem crescimento sem sacrifício. Não existe crescimento sem sacrifício na sua vida. Então, olha esse texto da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, Paulo dá aqui uma palavra de sabedoria maravilhosa. Ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas não me convém fazer o que eu quiser. Em outras palavras, vou colocar isso em outras palavras. Tem coisas que elas não são necessariamente erradas. Elas não são necessárias. Tem coisa que dá para a gente tirar da vida da gente. Você pode tirar algumas coisas da sua vida, e eu vou te dizer, talvez você sinta alívio de ter tirado aquele peso da sua vida. Se você quer crescer, você tem que fazer alguns sacrifícios. Por exemplo, você precisa ler mais. Os livros abrem a mente da gente. Há um poder nos livros que se chama conhecimento. Busque bons livros e vai ler.
Você está tendo um negócio próprio, vai ler um livro sobre gestão, vai ler um livro sobre liderança. Esse é o momento para você observar gestores e líderes que são mais maduros que você, para te dar novas ideias. É hora de você buscar um exemplo para ser imitado, é hora de buscar inspiração, mas isso vai te custar algumas coisas. Por exemplo, desligar a televisão. Ah, mas todo mundo tem o seu direito de ir lá assistir a novela, você não. Porque você quer crescer. Deixa para quem cresceu e está afim. Não, quer só um lazer, beleza, deixa lá. Não é errado, me é lícito tudo, mas não me convém. Não é para o momento da minha vida. Eu não sou contra lazer, todo mundo sabe aqui disso que eu não sou contra lazer. Só, aliás, muito a favor de que a gente tenha lazer e diversão. Mas tem hora para tudo. Eu poderia dormir até mais tarde. Não, eu vou levantar mais cedo. Porque ou eu preciso me exercitar, ou eu preciso ler alguma coisa, ou eu preciso estudar alguma coisa. Tem hora que nós precisamos fazer isso. Eu me lembro, uma vez eu tinha uma pregação, eu ia pregar numa cidade, eu ia pregar em Guarulhos, e eu tinha que ministrar, no sábado à noite, eu tinha que ministrar aqui no domingo, eu já tinha estudado o dia inteiro, mas eu ainda estava inseguro, e eu queria aprender mais algumas coisas. Então eu pensei, bom, eu indo para Guarulhos, vou escutar umas músicas gostosas, vou relaxar a cabeça, que nada. Eu falei, não, esse direito hoje eu não tenho, eu preciso me edificar um pouco mais. Selecionei algumas palestras, selecionei algumas mensagens, e fui ouvindo no caminho, porque eu precisava crescer, eu precisava ter objetivo na minha vida, eu precisava sofrer alguma coisa que eu queria fazer, para inserir alguma coisa que era necessário na minha vida. Querido, você precisa ter sensibilidade na sua vida, para notar quando você está precisando de um up na sua vida, uma carreira sua precisa crescer, quando você precisa ter ideias novas, que você precisa experimentar algo novo. Então, se você precisa disso, pague o preço para se fazer isso. Talvez seja necessário um tempo da sua vida para você gastar mais tempo fazendo um curso. Tudo na vida que você quer ter sucesso, você precisa ter algum tipo de sacrifício. Então, isso serve para qualquer área da sua vida. Serve para o seu ministério, como é o caso do meu. Eu sei que muita gente se acomoda num ministério quando ele cresce. Eu não quero nunca isso na minha vida. Eu quero sempre ter a insegurança para dizer, eu preciso crescer mais, eu preciso melhorar um pouco mais, eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar em casa, eu preciso melhorar no meu conhecimento. Tem muita gente que já parou de buscar Deus como buscava antes, porque achou que já atingiu um nível na sua vida que está muito bom. Meu querido, para com isso e vai crescer. Aqueça novamente o seu coração diante de Deus, faça isso e se prepare então para um tempo novo na sua vida. Amém? Sacrifique o que tem que sacrificar. Tem gente que está na sua vida só tomando o teu tempo. Tem coisas na sua vida que só tomam o teu tempo. E o teu tempo é uma coisa muito preciosa, que você não pode desperdiçá-lo. Então saiba economizar o seu tempo. Saiba dizer não para algumas coisas. Saiba deixar a sua mochila mais leve. Saiba como está disponível para experimentar uma coisa nova na sua vida. Eu quero terminar lendo um texto não muito pequeno, de 2 Samuel, no capítulo 5, onde nós vamos tirar mais uma liçãozinha da vida de Davi e vamos encerrar nossa reunião. Convido você a ler em pé comigo, se você puder, claro. 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 9 ao 13, nos conta o momento em que Davi chegou aonde ele queria chegar. O cara se tornou rei de toda a nação. Davi era o quê? Um menino que guerreou lá contra o Golias, que foi trabalhar no exército de Saul, começou a crescer, o Saul teve inveja dele, quis matá-lo, ele fugiu e passou a vida sendo perseguido. Viveu no meio de caverna, deve ter vivido muito mal, comido mal, passado fome, passado sede, dormido ruim, ficar fedido, né? Passou por tudo isso. Saul morreu, e a nação inteira começou a achar que Davi é que era o cara para substituir. Primeiramente ele começa a ser rei ali ao sul, e depois, juntamente com o povo do norte, ele se torna rei de toda aquela nação. Veja bem, o cara chegou no auge da vida.
O que se tinha além de ser rei naquele tempo? Nada. Você chegou no topo do topo do topo da sua carreira que você pode chegar. O que é que esse homem, segundo o coração de Deus, fez quando chegou no topo da sua carreira? É o que eu quero mostrar para você, porque alguns de vocês estão na profissão certa, ou no ministério certo. Alguns de vocês estão fazendo o que você fala, rapaz, eu lutei a minha vida inteira para chegar onde eu estou hoje. Eu estou nesse momento. Queria que você prestasse atenção no que Davi fez quando chegou nesse momento. Versículo 9 ao 13, depois eu vou ler ainda no capítulo 6, versículo 1 e 2. Capítulo 5, versículo 9 diz: Davi passou a morar na fortaleza, a fortaleza era a fortaleza de Jerusalém, e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. Milo é um aterro que tinha ali. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, uma cidade mais ao norte, uma nação mais ao norte, que seria o Líbano ali hoje, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi, para um cara que estava morando numa caverna. Morar agora num palácio desse jeito é o topo da vida. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor a Israel, o seu povo. O que um cara faz quando, segundo o coração de Deus faz, quando chega no topo da vida dele? Capítulo 6, versículo 1 e 2. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocada o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Até aí. Conforme você tem estudado o Antigo Testamento comigo, desde os tempos de Moisés, Deus havia orientado a construir um tabernáculo para si. Ali Deus iria se manifestar para o povo. E a parte mais íntima daquele tabernáculo era essa arca. Sobre esta arca Deus falaria com o povo. A arca foi roubada pelos filisteus, foi devolvida para Israel, mas ninguém ligou para ela. Nos tempos de Saul, ninguém quis saber dela. Davi, quando ele chega no topo da vida dele, a primeira coisa que ele pensa é: eu preciso trazer a arca de Deus para cá. Eu preciso ouvir Deus. Deus fala ali. Deus fala com o seu povo ali, em cima daquela arca. Então eu quero isso. Primeira coisa que Davi decide fazer: eu quero fazer algo melhor para Deus. Tanto que o que Davi faz? Ele constrói uma tenda do lado da sua casa enorme, coloca a arca ali, coloca músicos 24 horas por dia e convoca a nação toda em procissão a passar por lá e adorar a Deus. Ele restaura a adoração a Deus como seu primeiro decreto do seu governo. A primeira atitude de Davi quando chegou nesse tempo novo da sua vida foi buscar a presença de Deus. Se você quer um tempo novo na sua vida, eu te recomendo você não esperar chegar no melhor da sua vida para ter esse tempo novo agora, para ter essa experiência com Deus. Então eu quero desafiar você nesse momento, como talvez sendo a coisa mais importante da sua vida hoje, você buscar uma nova experiência com Deus na sua vida. Amém? Você precisa de uma nova experiência com Deus. Esse é o tema da mensagem do domingo que vem. Você precisa de uma nova experiência com Deus. A renovação na sua vida precisa começar por aí. Alguns de vocês precisam ter experiência igual dos discípulos que estavam desanimados, e Jesus falou: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles precisavam receber o chamado batismo com o Espírito Santo, uma renovação na sua vida. Alguns de vocês precisam de uma experiência com Deus de abrasar o coração.
Alguns de vocês precisam de uma experiência com Deus que te leve a chorar diante de Deus, a buscar a Deus desesperadamente. Alguns de vocês talvez não saibam o que é isso, de estar de joelho em oração, buscando a Deus, e a presença de Deus ser tão grande na tua vida. Estou me lembrando de uma minha, eu devia ter uns 14 aninhos de idade, eu fui orar, e eu não tinha esse costume de orar de joelho, né? Foi a minha primeira vez que eu fui assim orar mesmo, de joelho, buscando. Eu tinha 14 anos de idade, eu estava na beira da minha cama, eu estava orando e buscando a Deus. Gente, começou a me dar uma tremedeira, parecia que Deus estava ali, naquele lugar comigo. Eu tive ao mesmo tempo medo e alegria, eu não sei te explicar. Anos depois, essa imagem não sai da minha mente. Deus me visitou ali, Deus me levou a experimentar algo com Ele ali. Você precisa de uma experiência com Deus que mude a sua maneira de ser. Você precisa de uma experiência com Deus que mude o seu caráter, como foi o caso de Jacó. Jacó era um trapaceiro, Jacó enganava todo mundo, Jacó achava que ele conseguia no peito, sabe, não, aqui eu me viro, eu faço, eu aconteço, só dava coisa errada na vida desse cara. Um dia ele fica sozinho com Deus, e naquela experiência com Deus, Deus marca ele na coxa, Deus dá uma paulistinha no camarada, não é? Deus faz, tem uma luta ali de Jacó com Deus, mas tem uma coisa que Deus faz, falou: Jacó, qual é o seu nome? Ele fala: meu nome é Jacó. Jacó significa o malandro, não é? Eu sou esse cara. E Deus falou: você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Você vai ter um novo nome, meu caro. Você vai ter um novo nome. Hoje, até hoje, uma nação inteira é chamada com a experiência desse homem. Querido, entenda a minha expressão. Você está precisando de um novo nome. Nome é caráter na Bíblia. O caráter de Jacó foi mudado, o seu também pode ser mudado com uma experiência com Deus na sua vida. É dessa nova experiência com Deus que você precisa. E eu te convoco você a orar agora. Não é domingo que vem que vai ser essa mensagem, é agora. Você vai pedir agora para Deus, falar: Deus, começa hoje, agora aqui, algo novo no meu coração e na minha vida. Eu convoco você a fazer algo. Feche os seus olhos nesse momento, feche os seus olhos nesse momento. Começa agora a pedir para Deus assim: Deus, muda o meu coração, muda a minha mente, apaixona o meu coração, a minha vida diante do Senhor agora. Pede para Deus: Deus, muda a minha vida, me renova, renova a minha mente, renova o meu caráter, renova a minha fé. Trabalha no meu coração, muda a minha família a partir da minha vida. Fala para Deus: Deus, eu te dou meu coração. Fala para Deus: Deus, eu aceito os desafios de mudança na minha vida. Fala para Deus: Deus, eu aceito sacrificar o que o Senhor quiser que eu sacrifico. Tem um desvio de rota na sua vida, tem um pecado na sua vida, chega para Deus agora, fala: Deus, eu te confesso esse pecado, eu te entrego esse pecado, eu não quero mais isso na minha vida, eu decidi mudar. Hoje é o dia de você mudar. Amado Deus e Senhor, abençoe esse povo. Cada irmão, cada irmã que entrou aqui hoje, seja desafiado em seu coração a crer mais no Senhor, a experimentar o Senhor em suas vidas. Deus, cada irmão, cada irmã que entrou aqui hoje, saia daqui hoje despertado num desejo de oração, de busca, de ser apaixonado pelo Senhor, de se abrir para este algo novo em suas vidas. Fala com eles, ó Deus. Dê a eles experiências com Teu Espírito Santo. Leve-os a experimentar o poder que vem do alto em suas vidas e que renova coração, mente, emoções. Visita os meus irmãos que estão com suas emoções desregradas, com ansiedade, com crises, com medos. Põe ali o Teu Espírito Santo e dá paz nesses corações, direcionando essas vidas, fazendo-os entregar completamente ao Senhor e se lançar diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre o Teu povo e dê paz. Que a boa mão esteja sobre o Teu povo
e abençoe. Que a tua boa mão guie os seus caminhos e lhes dê direção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção na tua vida. Amém. Um tempo novo na sua vida. É isso que você está experimentando. Você precisa de uma experiência com Deus. Uma nova experiência. É isso que vai mudar você. Amém? Nessa semana, antes de você sair daqui, nessa semana, faz um propósito assim com Deus. Eu vou orar mais do que eu orava. Eu não estou falando em tempo. Eu estou falando de você ficar conectado agora com Deus o dia todo. O dia todo. Vai trabalhar com Ele. Quando for brincar com os filhos, brinca com Deus junto. Perceba Deus na tua vida o tempo todo. Isso evita a gente fazer burrada. Não é? Sabe aquela assim, você vai fazer um negócio e fala, Deus está vendo. Você não faz. Você não faz. Esteja mais consciente de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai experimentar esse tempo novo na sua vida. Amém? Não estou te prometendo mágica. Estou te prometendo, se você praticar princípios, você vai plantar coisas boas e vai ter coisas boas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Bênção na tua vida, bênção na tua casa. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Paz.